Transcendência dos motivos determinantes. Qual o atual entendimento do STF? Resposta: continua o mesmo entendimento firmado no julgamento da RCL 4.335, proferido em 2014. Vejamos. Transcendência de motivos determinantes em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Veja-se que na ADI 3.470 e 3.406 mencionada acima, que alguns autores se utilizaram como exemplo para defender a tendência de abstrativização do controle difuso. A decisão foi no seguinte sentido: ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 9055/1995, a que se atribui efeitos vinculantes e erga omnes. Ou seja, o STF julgou o pedido de inconstitucionalidade improcedente. Contudo, fez controle incidental sobre outro objeto, outro artigo, que não foi questionado. Não só declarou a inconstitucionalidade de modo incidental, como conferiu os efeitos vinculantes e erga omnes próprios do controle abstrato. Atente-se que o debate envolveu os efeitos vinculantes da declaração incidental de inconstitucionalidade proferida em sede de ADI, ou seja, dentro de um processo objetivo de controle de constitucionalidade. Obviamente que neste caso, como a declaração de inconstitucionalidade se deu dentro de uma ADI, controle abstrato de constitucionalidade com efeitos vinculantes e erga omnes, não há dúvidas de que é cabível reclamação contra decisão que contrariar esta decisão do STF. Veja, entretanto, que mesmo para os defensores da tese de abstrativização/objetivação do controle difuso, em razão das decisões proferidas ADIs 3.470 e 3.406, há o entendimento de que isso não significa necessariamente o reconhecimento pelo STF da transcendência dos motivos determinantes. Vale a pena ler novamente o que se defendeu no site Dizer o Direito. Pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da transcendência dos motivos determinantes? Não. Segundo a teoria da transcendência dos motivos determinantes, além do dispositivo, os motivos determinantes, ratio decidendi, da decisão também seriam vinculantes. Com a decisão acima explicada, o STF chega mais próximo à teoria da transcendência dos motivos determinantes, mas não se pode afirmar categoricamente que esta passou a ser adotada pelo tribunal. Penso que não seja uma posição segura para se adotarem provas, considerando que não houve afirmação expressa nesse sentido. E de fato, como dito acima, o STF continua aplicando o mesmo entendimento firmado no julgamento da RCL 4.335. Para situações distintas, nas quais a alegação de violação da decisão do STF é com base não no que restou decidido, mas apenas nos fundamentos, ou seja, em transcendência de motivos determinantes, sem identidade estrita entre as decisões, mesmo que os motivos determinantes tenham sido proferidos em sede de controle abstrato, o STF entende não ser possível o manejo de reclamação. Nesse sentido, agravo regimental em reclamação, direito tributário, ISS, serviços de registros notariais e cartorários, ADI 3089, pertinência temática, transcendência dos motivos determinantes. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Ementa agravo regimental em reclamação. Alegação de violação da autoridade de decisão tomada na ADI 1851/AL. Substituição tributária, ausência de identidade estrita entre os atos decisórios confrontados. Teoria da transcendência dos motivos determinantes.
Não aplicação na jurisprudência contemporânea do STF. Razões recursais genéricas, agravo não conhecido. 1. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para a garantia da autoridade de suas decisões, quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. 2. Razões recursais de agravo regimental genéricas e desvinculadas do contexto decisório e fático do caso concreto, que demonstram a total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme, no sentido de que nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, parágrafo 1º do RI-STF e no artigo 1021, parágrafo 1º do CPC/2015. Agravo regimental não conhecido, portanto, para o STF, quando não houver identidade estrita entre atos decisórios contra os quais se interpõe a reclamação e o precedente do STF, inviável manejo de reclamação, pautado meramente em transcendência dos motivos determinantes de decisões proferidas pelo STF em sede de controle abstrato. E quando for decisão proferida em repercussão geral, cabe reclamação? Também não cabe reclamação. Para o STF, é necessário esgotar as vias recursais. É exatamente o que dispõe o artigo 588, parágrafo 5º, inciso 2 do CPC. Nesse sentido, mesmo com a decisão na ADI 3406/RJ, repito, foi um controle incidental dentro de uma ADI, continua não cabendo a reclamação, mesmo quando se alega violação à decisão do STF proferida em repercussão geral. Nesse sentido, a alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias. Artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2 do CPC/2015. Não caberá reclamação por inobservância e precedente com repercussão geral reconhecida. A. Enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos, embargos de declaração, embargos de divergência, embargos do artigo 894, inciso 2 da CLT, entre outros. E B. Quando a decisão comportar recurso para o Supremo. Inaplicabilidade para fins de reclamação da teoria da transcendência dos motivos determinantes precedentes, a alegada violação à decisão proferida no recurso especial 647.827, tema 571 da repercussão geral, a ausência de prévio exaurimento das vias recursais, artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, parte final do Código de Processo Civil. Utilização da reclamação como sucede neo-recursal, inadmissibilidade da via eleita. Portanto, não cabe reclamação constitucional por inobservância de decisão do STF proferida em sede de repercussão geral. É preciso esgotar as vias recursais ordinárias e inclusive extraordinárias. Recurso extraordinário para o STF.